Ah, Só contextualizando, né, o nosso estudo, primeiro momento do estudo, nós fizemos uma introdução do que seria esse estudo, por que as razões, as necessidades pastorais por trás, pastorais e do coração de todo crente por trás desse tema. E o nosso primeiro tema de estudo, que foi dividido em duas reuniões, foi a justificação pela fé somente e a nova obediência. E nós vimos que a justificação e a santificação são coisas distintas, porém inseparáveis. Nós vimos que as duas é feita pela fé e ambas têm a mesma base, que é na obra de Cristo e na união pactual com Cristo. O que nós vamos fazer agora, irmãos, é aprofundar um pouco mais isso, tendo entendido o que é justificação e o que é santificação, sem confundir essas coisas. Nós vamos aprofundar nas bases das duas e especialmente, que é o nosso foco aqui do nosso estudo, da santificação. E o ponto aqui, irmãos, introdutório para essa questão, né? E o tema do nosso estudo, desse segundo estudo, né, que talvez seja dividido em duas partes, é a união com Cristo, a fonte do poder e da força para a santificação. O tema do nosso estudo é poder e força para a santificação, da série desse ano. Então, a união com Cristo é a fonte do poder e da força para a santificação. E uma questão introdutória aqui, irmãos, é que a nossa identidade, ela define o que nós fazemos. O que nós somos define, né? Ou o que nós somos e o que nós fazemos está intimamente ligados uma coisa a outra. Por exemplo, o nosso Senhor Jesus, ele falando dos frutos, né, da santidade, ou os frutos da vida, as ações, ele diz: uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Isso ele fala em Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18. Aí no Mateus 22, 33, ele diz que não pode vir fruto bom de uma árvore má, e nem pode vir fruto mau de uma árvore boa. O que é que o Senhor está mostrando, irmãos? Que o que nós somos e o que é feito e o que é produzido condiz com o que nós somos. O nosso Senhor, irmãos, diversas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, mas especificamente no Antigo Testamento, mostra que as suas ações condizem com o que Ele é. Eu faço isso porque eu sou isso. Eu cumpro a minha promessa porque eu sou fiel, eu sou o Deus do pacto. Eu requiro santidade de vocês porque eu sou santo. Então, o que Ele faz, Ele requer, o que Ele faz é feito conforme ao que Ele é. Então, o que somos e o que fazemos estão intimamente ligados um com o outro. No nosso estudo final, irmãos, nós vimos que a justificação e a santificação, embora não sejam duas ações distintas de Deus em nós e por nós, elas são inseparáveis. Uma leva a outra e uma não existe sem a outra. Se eu sou justificado pela fé, espera-se a santificação como implicação. Se eu sou realmente santificado, eu preciso ter primeiramente ser justificado. Então, entendendo essa relação, nós vimos também, como foi falado já, que a razão da justificação e sua conexão com a santificação, a razão da santificação em si mesma é uma só: a nossa união pactual com Cristo. Lembra? Nós vimos isso em Romanos capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, depois de expor a doutrina da justificação, ele responde a uma pergunta implícita, que é: como que por um só ato de desobediência toda a humanidade é condenada, e como que por um só ato de obediência, Cristo, o novo Adão, muitos são salvos? Como é que pode um para um e muitos por trás desses uns, né, que tá? Aí Paulo mostra que isso é em razão do pacto. Adão era o representante pactual da humanidade, Cristo é o representante pactual da nova unidade. A questão, irmãos, que nós pavimentamos para hoje aprofundarmos, é que a base da justificação e a base da santificação, ambas são a união do crente com Cristo. Em outras palavras, do mesmo Cristo que flui a justificação, ou de onde vem a justificação, vem o poder para a santificação. Agora veja, lá no nosso estudo introdutório, nós vimos que a justificação, nós estabelecemos como conceito, é um ato da livre graça de Deus. Ele age, ele justifica, ponto e acabou. A justificação é a declaração de que alguém é justo. A justificação é a absolvição da culpa do pecado e da condenação. É um ato. A santificação, nós vimos que ela é uma obra. Então veja, em termos de ato, aquilo que provoca a justificação em nós, aquilo que é a base da justificação em nós, é Cristo e a sua obra e a nossa união com Ele.
Agora, a santificação é a mesma coisa. E você vê que tem um cara até aqui a mais. Que enquanto foi uma ação, foi um ato que é sustentado por essa obra eterna e perpétua de Cristo, a santificação, ela é contínua. Ou seja, não deixa nunca de ter por fonte a obra de Cristo e a nossa união com Ele. Agora, irmãos, nós dedicaremos exatamente a esse ponto fundamental da santificação, e mais especificamente, que é o ponto fundamental de todo o nosso estudo. Esse é o grande ponto, irmãos, de toda a nossa série esse ano, por isso que eu enfatizei no grupo da igreja que era um tema importante. Todos os temas que virão vão estar relacionados a esse, porque ele é fundamental para entendermos o poder e a força para a santificação. Walter Marshall, irmãos, ele é um puritano inglês, pouco conhecido, mas tem uma obra fantástica, que a Naderi teve a oportunidade de publicar parte dela, que é O Mistério da Santificação. Esse é o título original, né? O Mistério da Santificação. E aí ele diz o seguinte num trecho dela: muitos que são considerados poderosos pregadores gastam todo o seu zelo pressionando seriamente a prática imediata da lei, sem nenhuma descoberta dos meios efetivos, sem nenhuma exposição dos meios efetivos para o seu desempenho, como se as obras de retidão fossem como aqueles empregos servis que não precisam de habilidade e artimanha, que não precisam de habilidade e artimanha em tudo, mas sim uma diligência e uma atividade, uma proatividade. A questão aqui, irmãos, por trás do que Marshall está falando é o seguinte: para a santificação, não basta ou não é o primeiro passo para ela nós termos o conhecimento da lei. Saber as minúcias da lei, o que é pecado, o que não é pecado, não é suficiente e nem de longe é o primeiro passo. Você pode ter memorizado todo o catecismo maior e a exposição da lei, e talvez é a maior e melhor exposição sucinta que nós temos, é o catecismo maior de Westminster, e ainda assim não viver 1% daquilo. É possível um ímpio ter toda aquela exposição da lei exposta, o conhecimento da lei claro na sua cabeça, e ainda assim não vai caminhar a santificação. Porque o conhecimento da lei não é suficiente, ele é indispensável. E é nisso que consiste a caminhada de maturidade cristã. É nós conhecermos cada vez mais a palavra do Senhor, é nós aprendermos cada vez mais o que Ele requer, qual é a sua vontade, para que nós possamos viver. Nós não poderemos viver algo se nós não conhecemos. Essa é a questão. Mas, antes desse conhecimento, algo é fundamental, algo é requerido. Eu preciso ter a fonte que me capacita para a obediência. Eu preciso ter a fonte que me capacita para a obediência. E aí, o Marshall, mais à frente, ele faz um outro comentário, né? Muitos não alcançaram um desempenho aceitável dos deveres da lei que eles conheciam por causa de sua ignorância nesse ponto. Aí ele fala, primeiro, muitos cristãos se contentam com desempenhos externos porque nunca souberam como poderiam alcançar o serviço espiritual. Não é simplesmente algo externalista, mas é algo espiritual, é profundo, é no coração. Aí mais à frente ele continua, muitos outros adotam a prática da santidade com fervoroso zelo e correm muito rápido, avançam rápido para obedecer, mas não dão um passo no caminho certo e encontram-se frequentemente desapontados e vencidos por suas luxúrias. Finalmente, abandonam o trabalho e voltam a afundar-se na lama. Essa situação descrita ocasionou vários escritos de homens de Deus para mostrar até que ponto o ímpio pode ir no caminho da religião pelo qual muitos santos fracos são desencorajados, considerando que esses ímpios foram além de si mesmos, enquanto a maioria deles nunca soube o caminho certo, nem pisou um passo nele, pois poucos encontraram. E aí, por último, ele fala, alguns dos fanáticos, aqui fanáticos na época do Marshall, eram os carismáticos, né? Eram os entusiastas, como eles chamavam, mais ignorantes, maltratam desumanamente os seus corpos com jejuns e outras austeridades para matar seus desejos. Quando veem que sua concupiscência ainda são difíceis demais para eles, caem em desespero e são levados pelo horror da consciência a se desfazer perversamente do escândalo da religião. Em suma aqui, irmãos, o que ele está falando? Todas as vezes que nós tentamos nos lançar a obediência à lei, sem entendermos qual é a fonte, e ele dá vários caminhos aqui possíveis.
Uma pessoa que conhece a lei e logo se lança a obedecer, mas daqui a pouco vê que seu passo não está indo muito além das suas forças, as suas forças não levam ele além. Ou então, um austero faz uma série de regras e de leis e até coisas que são ordenadas, achando que com aquilo vai mortificar a carne, mas ele também não tem a consciência da fonte, ele não experimentou ou não tem a consciência da fonte, ele logo desanima e desiste da caminhada. Ou até mesmo, essa é a razão, ele fala, de muitos ímpios até parecerem que estão caminhando no sentido da santificação, quando na verdade nada tem de santificação. Qual é o ponto aqui, irmãos? Se nós não considerarmos essa base, essa fonte que vem antes da obediência à lei, nós fracassaremos. E por experiência própria, irmãos, e por poder ter a oportunidade e o privilégio de conversar com muitos irmãos, esse é um dos maiores motivos de fracasso. Dos maiores. É uma contínua tentação e desejo de se lançar à obediência à lei, pela lei, ou pelo braço forte, ou por sua própria performance, e não considerando ou não experimentando a fonte fundamental para nós. E por que essa questão é tão fundamental, irmãos? Porque a razão dessa fonte, que é a união com Cristo, ser tão fundamental, irmãos, está em nós e na lei. Como assim? Todos nós, por natureza, irmãos, nós somos desprovidos de toda a força e capacidade de realizarmos de maneira aceitável a santidade e a justiça que Deus exige. Nessa frase, eu coloquei as duas razões. Por que nós não conseguimos obedecer a lei por nós mesmos, ainda que justificados pela fé somente? Ainda que crentes. Mas, pastor, nós tivemos a nossa natureza transformada? Tivemos. Mas nós ainda não somos o que nós seremos perfeitamente. Então nós já somos filhos de Deus, João fala, inclusive ele usa isso para santificação. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda haveremos de ser filhos de Deus perfeitos, como Cristo é perfeito. Então nós estamos entre o já e o ainda não. E nesse processo de já ainda não, nós não podemos nos equivocar achando que vamos conseguir obedecer por nossas próprias forças. Por quê? Por nossa natureza. Nós nascemos, fomos criados santos, sim, sem culpa no Éden, caímos em Adão, nascemos todos nós em pecados e ainda que transformados e regenerados, temos o velho homem, a natureza, o pecado remanescente, como é chamado na teologia sistemática, né? Ainda dentro de nós lutando para nos conduzir para longe do Senhor. Então, pela nossa natureza, nós não temos força por nós mesmos. E pela lei em si. O que é que a lei requer? Acabei de, na introdução da nossa reunião, ler um texto e explicar o contexto da doutrina da lei, e explicitamente o texto fala, orai sem cessar. O que é que a lei quer de nós, irmãos? A lei ela requer perfeita obediência e constante obediência. Qual de nós pode fazer isso diante do que a lei é? Nenhum de nós. Apenas Cristo o fez, para que então pudesse nos dar a fonte a fim de nós caminharmos na obediência. Ou seja, Ele assume a nossa natureza, Ele fez o que fez para nos capacitar a fazermos aquilo que nós deveríamos fazer. Ele pegou a nossa natureza e santificou, e com a nossa natureza Ele obedeceu perfeitamente a lei. E aqui estamos nós, fracos, sem força, e sem sermos capazes de obedecer perfeitamente a lei. E aí então, Deus nos une a Cristo. Uma união, o que a gente chama de união mística, né? Que é uma união espiritual. É mística porque ela é um mistério. E a gente vai entrar nesses detalhes já já. Ele nos une a Cristo. Então, aquilo que Cristo fez e conquistou, Ele dá à sua igreja. E é por isso que a união do crente com Cristo é a base de tudo na vida cristã. É a base de toda a obra da redenção, como nós veremos em instantes. Em suma, irmãos, a suma da doutrina é essa. A fonte do poder e da força para a santificação está em nossa união com Cristo. Não em nós mesmos ou em nossa força. Aí vocês vão entender o porquê que eu comecei falando sobre o que nós somos e o que nós fazemos está intimamente relacionado. Está em nossa nova identidade em razão dessa união. Lembram de 2 Coríntios capítulo 5? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura ou nova criação.
Essa expressão, eu já falei para a igreja, essas expressões em Cristo, com Cristo, nele, com ele, se referindo a Cristo, elas são expressões linguísticas para se referir a essa realidade, a essa doutrina da união do crente com Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. A união com Cristo nos dá uma nova identidade. E como novas criaturas, nós podemos agora ser levados a uma nova obediência, não mais a obediência de Adão, que estava em pacto de obras, mas a obediência agora de alguém que está em Cristo e não mais em Adão. Alguém cuja obediência agora não é requerido para ser aceito, mas porque foi aceito. E nós somos chamados então a obedecer. A base disso é a união com Cristo e está em considerar e viver segundo essa realidade. Porque nós vamos ver que é esse ponto aqui de não considerar e viver segundo essa realidade que é muitas vezes que nós tropeçamos. É por estarmos em Cristo e ter o próprio Cristo em nós que nós temos a fonte da santificação, irmãos. Que nós temos a fonte da santificação. Em outras palavras, queridos, como somos justificados por uma justiça forjada em Cristo e imputada a nós, também somos santificados por qualificações sagradas que são primeiros executadas e completadas em Cristo e por nós transmitidas por Ele. Como uma fonte contínua que jorra água, assim é a obra de Cristo na santificação. E como nossa corrupção natural, irmãos, foi produzida originalmente no primeiro Adão e propagada dele para nós, nossa nova natureza e santidade são produzidas pela primeira vez em Cristo e derivadas dele para nós, como foram propagadas. E essa propagação não é carnal. Por que a humanidade, todos nascem em seus delitos e pecados? A razão disso é o pacto das obras que foi quebrado. Adão era o representante pactual. Mas como é essa propagação do pecado original? É geração ordinária de pai para filho, vai propagando isso. E como é com Cristo? Por que nós recebemos a justiça? Por causa do pacto da graça. E como é que essas bênçãos são propagadas para os crentes? Não é por uma geração natural, mas é por um novo nascimento. É pela obra do Espírito, a comunicação do Espírito. Então, irmãos, entendendo a base geral, essa fala introdutória da doutrina, vamos ver isso na palavra de Deus de uma forma clara. Primeiro, a doutrina da união com Cristo na antiga aliança. Por favor, abram Êxodo capítulo 28, por favor. Capítulo 28, versículo 15 e 21. O que é que diz, irmãos? Pode, na verdade, eu vou ter que ler. Faça assim, alguém leia, por favor. Por favor, pode ler. Êxodo 28, versículo 15 e 21. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmeralda, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e vinho fino retorcido. Agora o versículo 21, Ivaldo, por favor. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Onde é que nos é ensinado as bases da doutrina da união do crente com Cristo, né? A doutrina do pacto por si só, em Gênesis 2, já ensina isso. Porém, há uma imagem muito vívida, irmãos, na lei, que vai ser retomada pelos Salmos. Nós vamos ver já já. Quando Deus ele ordena o sacerdócio, né, em Israel, e estabelece o sacerdócio araônico, ele estabelece uma série de princípios que devem ser seguidos na sua adoração, no seu culto. É de onde vem o princípio regulador do culto. Na antiga aliança era naqueles termos, na nova aliança é nos termos que nós temos hoje. Mas ele estabelece princípios, e um deles é o sacerdote para oficiar
tinha que oficiar com uma roupa específica. Ele não ia chegar lá no Santo Santos com camisa regata, sandália de couro, né? E com Não. Ele mandou confeccionar uma roupa específica, com características específicas, com tecido específico, com cores específicas. E nessa especificidade toda, Deus mandou que se constituísse no sacerdote, fizesse para um sacerdote, confeccionasse uma estola, que nessa estola aqui no peitoral dele, iria encravado 12 pedras que faziam referência às 12 tribos de Israel. Para quê? Para que quando o sacerdote fosse oficiar diante do Senhor, no Santo Santos, ele tivesse que, como mediador, apresentando Israel diante do Senhor. Então, o sacerdote, unido às 12 tribos pela estola, na imagem da estola, ele estava apresentando Israel diante do Senhor. Agora, vamos lá para mim, por favor, para o Salmo 133, por favor. Isso é de tal forma, irmãos, que veja como o Salmo, ele remonta a isso. Nós, inclusive, já aprendemos a cantar esse Salmo, né? Salmo 133. Por favor, alguém pode ler? Contemplai quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Gabriel. Veja, irmãos, como começa o Salmo falando sobre a união entre os irmãos. Aí ele fala, é comparado ao quê? É comparado a um óleo precioso que é derramado sobre a cabeça. O Salmo está fazendo referência ao quê? Aí logo em seguida ele fala, ao óleo que cai sobre a cabeça de Arão. Aí está fazendo referência à unção dos sacerdotes, que desce sobre a sua barba e cai sobre as suas vestes, até as olas das suas vestes. Qual é a imagem que o Salmo está trazendo, irmãos? Veja, o contexto da união dos irmãos, apelando para a imagem de um óleo que é derramado sobre uma cabeça e cai sobre o corpo. E especificamente ele fala sobre as vestes desse sacerdote. Ele está apelando, irmãos, mostrando a relação da união da cabeça com o corpo, e aquilo que passa pela cabeça vai para o corpo. Qual é uma das imagens que o apóstolo Paulo usa para se referir a Cristo e a igreja? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Quando Cristo ensinou os apóstolos sobre o Espírito Santo, Cristo recebeu o Espírito sem medida, como um óleo que desce sobre a cabeça, primeiro sobre a cabeça, para depois dar para o seu corpo, para dar para a igreja. Então, as primeiras imagens que nós temos, irmãos, sobre essa doutrina está nessa realidade do sacerdote e da sua relação com o povo de Deus e a igreja. Agora, a doutrina da união com Cristo, irmãos, ela é a fonte de uma nova natureza. Abram, por favor, aí Efésios 1, e depois a gente vai abrir todo mundo junto, Colossenses 2. Então a gente vai acabar o estudo aqui, essa primeira parte, e no próximo estudo nós vamos continuar esse tópico vendo a doutrina da união com Cristo em todo o Novo Testamento de uma forma pontuada, né? Nós vamos ver isso e como que isso se relaciona à santificação. Comumente ela está associada a isso, mas ela é muito ampla. E aqui vem um ponto, encerrando o nosso estudo hoje, é a doutrina da união com Cristo como fonte de uma nova natureza. A verdadeira santidade, irmãos, ou a verdadeira maneira de mortificar o pecado e avançar para a santidade é receber uma nova natureza da plenitude de Cristo. E como isso é feito? Vejam Efésios, por favor. Dessa vez eu vou ler. Efésios 1. Nós expusemos esse texto em dezembro, por ocasião do nosso encontro de fé reformada, e vou destacar aqui uma coisa que os irmãos provavelmente lembram. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor
ou no amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Vocês conseguiram perceber a ênfase que eu dei na leitura? A quantidade de vezes que o apóstolo Paulo fala, nós fomos eleitos e predestinados em Cristo. Em Cristo nós recebemos a redenção. Em Cristo nós somos selados. Em Cristo, com Cristo, em Cristo, com Cristo. O que Paulo está falando, irmãos? Que toda a obra da redenção, incluindo a santificação, é o que ele vai mostrar na segunda parte da Epístola aos Efésios, toda ela está associada à nossa união com Cristo. Aqueles que vivem em Cristo, então vão viver uma nova vida, em razão de uma nova natureza. Agora, abram por favor, e aqui em Efésios tem outros textos que nos mostram essa realidade, como por exemplo, veja o versículo 5 do capítulo 2, versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Percebe? Como foi que nós recebemos vida? Com Cristo. Quando Cristo recebeu vida ressuscitando os mortos, nós recebemos vida na nossa união com Ele. Ele continua, pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que Deus nos fez assentar em lugares celestiais se nós estamos ainda aqui? O que Paulo está falando? Ele está falando sobre essa realidade da união do crente e da igreja com Cristo. O fato de Cristo estar lá e nós estarmos unidos a Ele é o mesmo que nós estarmos lá com Ele, nessa realidade espiritual e mística. Agora veja Colossenses 2, por favor. Último texto, Colossenses 2, 13 a 15. Alguém pode ler, por favor? O que é que diz? Obrigado, Arlanda. Ele vos deu vida juntamente com Cristo, com Ele, nele. Isso aconteceu como? Quando Ele foi pendurado no madeiro, Ele assumindo as nossas vezes e unidos conosco, Ele triunfou sobre a escrita de dívida. E ainda em Colossenses 3, 1 a 3, por favor. 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Por favor. Portanto, visto que foram suscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo já assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também nos manifestareis com Ele em glória. Percebem novamente Paulo fazendo uso da realidade da união do crente com Cristo. Vocês devem buscar as coisas do alto, porque vocês foram ressuscitados com Cristo. Mas, veja, fisicamente nós não estávamos no túmulo. Quem é que estava? Cristo.
Mas Paulo pode falar, vocês foram ressuscitados com ele por causa da união da igreja com ele. Aí ele fala, vocês morreram, como foi que nós morremos? Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. E vossa vida está oculta juntamente com Cristo. E quando Cristo se manifestar, vocês serão manifestados com ele. Sempre, irmãos, a base de toda a nossa caminhada cristã, Paulo afirma reiteradamente, é a união do crente com Cristo. E nós veremos isso mais aprofundadamente, afunilando para a santificação. Então, agora a gente apresentou a doutrina de uma forma geral e vamos afunilar no próximo estudo aplicando a santificação. Como é que se dá isso, então, na santificação? Como que a Escritura trata sobre isso? E um texto que, se os irmãos quiserem ler já ir meditando, chave para nós entendermos isso, é o texto de João 15, em que Cristo usa uma das metáforas para se referir à união dele com o seu povo, que é a da videira e a dos ramos. Assim como os ramos só produzem frutos se estiverem unidos à videira, assim os crentes só produzem frutos se estiverem unidos com ele. Amém, irmãos? Esse é o nosso tópico, o nosso estudo hoje. Algum irmão que gostaria de fazer